Olá galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a incrível biografia da Susan Sontag escrita pelo Benjamin Moser. Vou deixar a capinha aqui do lado. E vamos lá conversar então sobre esse livro e sobre a vida dessa pessoa que é uma pessoa muito importante para o século XX. Você não conhece a Susan Sontag então, ela foi ali uma pensadora americana de humanidades, artes e política. Ela foi muito influente assim depois da década de 70. Então, aí tudo que envolvia cultura, política, arte, ela estava envolvida de algum modo, seja escrevendo, seja participando e tudo mais. Ela é uma pessoa muito aclamada nos meios acadêmicos, ela tem diversos textos que são utilizados em cursos. Eu acho que o principal deles é o sobre fotografia, que eu vou deixar aqui do ladinho também a capa deles para vocês darem uma olhadinha. E, enfim, o Benjamin Moser, ele é o autor daquela biografia da Clarice Lispector, que saiu aqui no Brasil pela Kozak Naif, primeiramente, e agora é publicada pela Companhia das Letras. Eu também vou deixar a capinha aqui. E assim, eu particularmente nunca tinha lido nada dele, eu nunca tinha lido nenhum texto. Acho que o máximo que eu li dele foi a resenha que ele fez do Ricardo e Vânia pra revista 451, mas também foi isso. E uma professora minha da escola, ela recomendou pra caramba a biografia da Clarice Lispector, sendo que eu nunca acabei lendo. E aí acabou saindo a biografia da Sontag, que é uma pessoa que eu conheço os textos, gosto muito, admiro muito intelectualmente. Fiquei muito curioso porque eu absolutamente não sabia nada sobre a vida dela. Assim, nada, 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 nada. Nem fazia ideia de como era a pessoa, sem ser a persona pública da Susan Sontag. A biografia me surpreendeu de uma maneira muito positiva, porque é um livro grande, é um livro que tem 700 páginas. Tudo bem que se a gente for contar, o livro tem 600 páginas e as outras 100 são notas de rodapé. E é um livro que eu particularmente recomendo você ler sem saber nada, sem dar uma pesquisada antes sobre a vida da Susan Sontag, porque o Benjamin Moser ele vai contar então desde a história da mãe da Susan até relacionamentos que a Susan teve e a relação dela com o filho dela e a relação dela com amigos e a relação dela com a Annie Leibovitz, que é uma fotógrafa muito famosa, que foi companheira dela durante boa parte da vida. E assim, o que o Benjamin Moser faz nessa biografia, que eu acho ela tão gostosa de ser lida, é ele fazer entrevistas com diversas pessoas que conviveram com a Susan. Então a gente vê que o trabalho que ele fez de pesquisa foi muito árduo, porque em praticamente todos os capítulos ele pega citações dos diários dela, porque para quem não sabe, os diários da Susan Sontag foram publicados e eu acho que eles ainda estão sendo publicados porque eles estão sendo editados pelo filho dela, mas aqui no Brasil tem dois volumes, que é o Diários 1, que é de uma década a outra, e o Diários 2, que também é cobrindo aí um período de tempo específico, mas eu acho que ainda tem o terceiro para sair. E a gente vê que o Benjamin Moser, ele se aprofundou muito, tanto nos escritos dela, quanto seja nos livros de ficção dela que ela escreveu, seja nos textos teóricos, acadêmicos. Ele, além de contar a vida dela, mostra como os textos dela, que eram os textos da persona Sontag, tem muito da Susan Sontag pessoa e isso é muito incrível e eu acho que esse trabalho ele também teve uma coisa mais próxima da vida da Sontag, porque para quem não sabe também a Susan Sontag em vida vendeu os arquivos dela para a Universidade de Los Angeles ou Universidade da Califórnia, já não lembro mais, mas foi para alguma dessas duas. E ele teve acesso às milhões de coisas, cartas, textos não publicados, diários, fotos e tudo mais. E eu acho que ter tido a oportunidade de ter esse acervo dela ajudou muito na escrita do livro, além das entrevistas, sabe? A sensação que eu tinha era de como se eu estivesse vendo um documentário em que eu via as pessoas falando, porque à medida em que ele falava assim, fulano de tal, disse tal coisa, eu ia pesquisar a foto da pessoa e imaginava a pessoa assim, bem aquela coisa, bem documentário mesmo, a pessoa falando assim, não, que é Susan e tal.
E é muito interessante porque, assim, eu, como mencionei, não sabia absolutamente nada sobre a vida pessoal dela. E quando ele foi contando a história de vida dela, eu ficava assim: caramba, meu Deus, eu nunca imaginaria que uma pessoa, Susan Sontag, que é aquela pessoa que eu conheço dos escritos maravilhosos dela, seria uma pessoa que era muito egoísta, ou uma pessoa que não tinha cuidado, não tinha cuidados pessoais. E isso foi muito interessante, assim, ele desmistificar a grande coisa que eu tinha com ela, porque eu imaginava a Susan Sontag a pessoa mais fechada do mundo, a pessoa mais autocentrada do mundo, e ela não era nada disso. Ela era uma pessoa que sempre tinha muita necessidade de estar com pessoas, de ter amigos, ela tinha muito medo de ficar sozinha e tudo mais. E é muito louco, porque na medida em que ele vai contando a história de vida dela, ele vai também contando um pouco da história dos Estados Unidos, e eu acho isso muito enriquecedor na biografia, sabe? Porque a Susan Sontag, ela faz parte da história dos Estados Unidos, querendo ou não. Seja você, não ligo pro 11 de setembro, não ligo a Guerra do Vietnã, não ligo a relação dos Estados Unidos com Cuba, mas é importante. Ela foi uma pessoa muito importante politicamente. Eu, na leitura da biografia, eu acabei descobrindo coisas de, tipo, que ela se casou com 17 anos. E eu fiquei assim, gente, como assim? Sabe? Tipo, meu Deus. E que ela escreveu o livro pro ex-marido dela. E você... Eu não sabia disso. Eu fiquei assim, gente, como assim? E ela era super nova, sabe? E ela era uma pessoa tão maravilhosa, tão inteligente e tão foda que com 17 anos ela já tava, sei lá, terminando a faculdade, sabe? E foi muito bacana conhecer e conhecer um pouco mais da vida pessoal dela e de ver como os escritos, e repito isso de novo porque realmente é um trabalho incrível, que você percebe que o Benjamin Mose, ele leu praticamente todos os livros dela, de relacionar o que ela escrevia, escritos teóricos dela, com a vida dela e de como se ligam, se intercruzam. E aí eu fiquei assim, abismado, porque o Sobre a Fotografia é um livro muito potente, é um livro de estética muito importante, sabe? E ver como isso se relacionava com os traumas da vida dela, da relação dela com a mãe, de onde ela cresceu e tudo mais, é muito brilhante. É muito brilhante. Eu acho que o Benjamin Mose, ele fez um trabalho espetacular. Quando eu tava lendo, eu tava assim, meu Deus, eu não conseguia parar de ler. Porque era uma leitura que você ficava curioso pra saber o que é que ia acontecer. Porque é uma vida tão cheia de ações e de acontecimentos que você fica assim, meu Deus, que pessoa foda. E ao mesmo tempo você vê também as fragilidades dela e isso é incrível. E o Benjamin Moser consegue mesclar isso muito bem, sabe? Nunca é uma coisa melodramática demais ou uma coisa teórica demais. É sempre uma coisa que mistura duas coisas e eu achei isso brilhante. Achei assim, em nenhum momento eu senti que a leitura estava se arrastando, pelo contrário, cada vez mais que ia passando a leitura, eu ia lendo mais rápido, ia ficando mais vidrado na história, porque o trabalho que o Benjamin Mose faz é muito, 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 muito bom. A narrativa dele, o modo dele de contar as coisas, faz com que você fique instigado a ler o próximo capítulo. E um outro ponto que eu queria levantar aqui é que o fato de ter capítulos que tem em torno de 10 a 15 páginas é maravilhoso, porque você não fica cansado. E o Benjamin Mose, ele faz também uma outra coisa que eu gostei pra caramba nessa biografia, é de que ele não necessariamente fica preso a uma linha temporal. Ele vai contar uma coisa que acontece, sei lá, em 71, em um capítulo, e no próximo ele já tá contando uma coisa que aconteceu em 76, e no outro ele tá contando uma coisa que aconteceu em 73, mas é porque ele, pelo menos essa é a impressão que eu tive, tá? Posso estar errado. Ele segue a linha dos trabalhos dela, e aí a partir dos trabalhos dela, das posições públicas dela, dos textos públicos dela, ele vai montando a história pessoal dela, e eu achei isso incrível. E assim, a Susan Sontag é uma pessoa que, se você não conhece os escritos teóricos dela, eu recomendo urgentemente que, se você é uma pessoa que estuda humanidades, você precisa conhecer Susan Sontag, você precisa ler algo da Susan Sontag. Você pode não concordar com ela, mas você precisa ler. E você precisa também conhecer a vida dela, porque ela foi uma pessoa muito importante para as humanidades e para as artes
pro final do século XX. E acho que isso já basta, sabe? Pra ser uma personalidade que você deve conhecer. Uma pessoa que teve uma vida muito importante para a sociedade americana, para a sociedade americana e para a sociedade intelectual do mundo inteiro, tá? Isso não fica, ela não fica presa só à sociedade americana nesse aspecto. E assim, gente, se você conhece o trabalho da Susan Sontag, você precisa ler essa biografia porque é muito interessante. É um livro que vale a pena ler, é um livro imperdível para quem gosta de história intelectual, para quem gosta de história dos Estados Unidos também. E é um livro gostoso de ler, não é um livro chato, não é um livro pedante. Em nenhum momento o Benjamin Moser torna a Susan Sontag coitadinha ou torna ela vilã. Ele mostra os aspectos das pessoas e a gente também tem vários aspectos, né? Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bonzinho, ou ninguém é totalmente perfeito, ou ninguém é totalmente errado. E que o trabalho que ele fez, assim, é uma grande homenagem ao trabalho dessa autora, que é muito importante. E eu acho que se a Susan Sontag estivesse viva, ela estaria muito feliz com essa biografia, tá? Então, assim, vale a pena dar uma conferida. E é isso, gente. Foi uma leitura gostosa. Estou cumprindo aí o meu desafio de 12 livros para 2020. Eu coloquei o da Susan Sontag, que era um livro grande, para ler nas férias, porque tenho mais tempo, posso me dedicar mais. E agora eu estou lendo o Complexo de Portnoy, que também está nessa lista aí, porque eu expliquei no vídeo de leituras para 2020. E aí a gente conversa em breve, então, sobre o Complexo de Portnoy, tá? Provavelmente vai ser o vídeo após esse. É isso, um grande abraço. Não deixem de dar uma conferida nessa biografia, nem que seja pra ver as fotos. As fotos também são maravilhosas. A escolha que o Benjamin Moser fez, tanto pra capa, quanto pra folha de guarda, quanto para as fotos que estão dentro do livro, são imperdíveis, tá? É isso, gente. Um beijo e até a próxima.